Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, né? E hoje eu gostaria de falar a respeito de uma parábola que Jesus nos ensinou. Todas as parábolas de Jesus são maravilhosas, né? Mas essa particularmente fala muito ao meu coração, porque se trata de como nós respondemos à palavra do Senhor, de como nós respondemos à semente que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, lança ao nosso coração em todos os lugares, para que nós o conheçamos na igreja, na nossa leitura bíblica, nas nossas atividades religiosas, né? E é sempre o Senhor lançando semente ao nosso coração, como a palavra do Senhor diz que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? E por mais que o Senhor tenha esse desejo em seu coração, depende muito da nossa resposta, depende muito de como nós tratamos a palavra de Deus, de como nós aceitamos a semente do Evangelho, a semente que Jesus diariamente coloca em nosso coração, né? E essa parábola é a parábola do semeador, que Jesus fala, começa em Lucas, no Evangelho de Lucas, o evangelho que eu gostava muito do Evangelho de João, mas Lucas realmente tem crescido no meu coração, o Evangelho de Lucas, porque mostra Jesus na sua humanidade perfeita, né? Sempre orando, sempre cuidando da multidão, sempre tem essa ênfase na oração e tem bastante parábolas que nos ajuda a compreendermos mais o reino de Deus. E essa parábola está em Lucas, a partir do capítulo 8, no capítulo 8, a partir do verso 5, onde o Senhor fala então essa parábola e para explicar a nossa que tipo de coração nós temos, que tipo de resposta cada pessoa dá ao Evangelho, à palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui em Lucas, o capítulo 8, a partir do verso 5, que diz assim: essas palavras do Senhor Jesus. Um semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo, produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus introduz a parábola e fala que o semeador, né, saiu a semear e cada semente caiu em diferentes solos e por isso uma não frutificou, a outra não criou raízes e somente a última frutificou a 100 por 1, que é aquele que absorve a palavra, né? E aí o que me chama a atenção é no versículo 8 que Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Realmente eu tenho focado muito nesse quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque realmente nós precisamos ouvir o Evangelho, nós precisamos ouvir a palavra de Jesus e responder a isso, não estarmos fascinados com tantas coisas ao nosso redor. E eu não sei se nós estamos realmente ouvindo, mas enfim. E aí Jesus, como a palavra do Senhor explica a própria palavra, então, aqui Jesus, então, os discípulos interrogam a Jesus a respeito da palavra, e o Senhor Jesus diz que a eles era dado conhecer os mistérios de Deus, a ele era dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então Jesus explica a parábola e eu gostaria de ler esses versos e talvez trazer a nossa reflexão
Que tipo de coração nós temos? Que tipo de resposta nós estamos tendo à mensagem do Senhor? Amém? E eu vou ler a partir do verso 10, onde o Senhor Jesus diz que a nós, que aos discípulos, e hoje mesmo a nós, cristãos, servos do Senhor, é dado a conhecer o reino de Deus. Basta nós sermos diligentes. E aí no versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não possam enxergar, ouvindo eles não possam compreender. Isso é maravilhoso, né? Porque é uma revelação do Espírito Santo para as nossas vidas, para que nós compreendamos o reino, né? Não basta, por mais que seja um ato de diligência, mas é sempre com a iluminação do Espírito Santo. E aí o versículo 11, Jesus continua: ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que crendo sejam salvos. Eu queria parar em cada versículo para trazer uma rápida análise, né? Então, Jesus diz que a semente é a palavra do Senhor, que é lançada, e hoje, né, nós temos tantos meios onde a palavra tem sido pregada, muitas heresias, é verdade, mas se você for diligente, achará bons pregadores que pregam o evangelho puro da palavra, né? Cristo crucificado, como diz o apóstolo Paulo, que a palavra ele não tinha um outro compromisso, mas a palavra que ele pregava era Cristo crucificado, que ele fala quando ele escreve em suas cartas. E quando nós vamos à igreja, ouvimos os sermões, a mensagem, a semente está sendo lançada diariamente, mesmo sem a gente perceber, né? A gente estamos distraídos, mas o Senhor está lançando a semente todos os dias, usando a sua longanimidade, né? Todos os dias para lançar a semente. O fato do Senhor Jesus ainda não ter voltado, eu vejo também como um ato da longanimidade do Senhor para que pessoas possam chegar à salvação. E aí o Senhor Jesus fala do primeiro solo. E os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra. E então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para que não acontecer, crendo, sejam salvos. E às vezes, né, o adversário de nossas almas, ele tem esse poder de tirar a semente que é plantada no nosso coração se nós não guardarmos a palavra do Senhor com firmeza, retendo a palavra que é lançada todos os domingos, né, quando nós vamos à igreja. E nós ouvimos a palavra, nos alegramos, é um momento maravilhoso, mas chegamos em casa, no dia a dia, e voltamos para as mesmas práticas, voltamos para a vida reprovada, não. E não acabamos crendo realmente pela fé naquilo que tem sido dito, naquilo que tem sido semeado no nosso coração, e nós não cuidamos disso, então vem o inimigo e rouba isso. E acredite, se nós dermos brecha para o diabo, ele roubará tudo no nosso coração. E claro que é uma responsabilidade. Se nós escolhermos pecar, o diabo virará o seu sócio nessa sua atitude e desfigurará completamente a sua personalidade, se nós dermos brecha, né? E é isso. E então esses são as pessoas que ouvem a palavra, mas não retêm a verdade em seu coração, e deixa que o inimigo as roube. Isso traz a minha reflexão, né? Que tipo de solo tem? Se você tem ido à igreja, tem ouvido a palavra, mas tem respondido no seu dia a dia, de segunda a sábado,
Você tem crido? Você tem tido a sua esperança em Jesus? É uma reflexão, é uma pergunta que precisamos sempre pensar a respeito. E aí Jesus fala no verso 13, do segundo tipo de coração, né? E aqueles sobre pedra, que são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação afastam-se. Essa é uma realidade, né? Esse é o caso de tantas apostasia que nós estamos vivendo hoje, de pessoas que possuem até uma alegria no começo da conversão e possuem do Senhor dons, né, que deveriam exaltá-lo, mas no tempo da tentação afastam ou não querem mais carregar a cruz e desistem do caminho, né? Eu li um livro de Calvino, As Pastorais, um livro muito bom, e ele diz que aqueles que abandonam a batalha cristã por Jesus são desertores. E essa palavra desertor ficou muito profunda no meu coração, porque é vergonhoso, né? Nós desistirmos da batalha cristã, nós desistirmos da causa do Evangelho, da causa da cruz, por nos escandalizarmos, ou por causa de pessoas ao nosso redor, ou porque ouvimos alguma coisa que não gostamos, ou porque o mundo parece mais fascinante aos nossos olhos. Então nós abandonamos a Cristo, nós descartamos aquilo que Jesus sofreu na cruz por causa das nossas almas para nos dar a salvação. E sempre no começo da nossa conversão é tudo maravilhoso, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita, nos dá dons, mas nós precisamos perseverar, porque senão podemos desanimar e desistirmos da caminhada por causa da tentação, da cruz, né? Daquilo que Jesus nos ensinou de calcularmos o preço, né? Quando Jesus fala que ninguém construindo uma torre, alguém que vai construir uma torre precisa calcular o preço, calcular as despesas, para ver se pode terminar, para que não aconteça que no fim as pessoas escarneçam dele, né? Infelizmente, talvez hoje muitos cristãos os ímpios, né, estão escarnecendo dos cristãos porque eles não estão agindo como tal, estão desistindo e estão abandonando a batalha cristã. E o Senhor aqui está nos alertando, né? Que tipo de coração é você? Você tem perseverado no caminho da verdade? Então, esse é o segundo tipo de coração. E o terceiro tipo de coração está no verso 14, que o Senhor diz assim: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo adiante são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. Isso aqui eu sempre trago um exemplo para mim mesmo, que abrindo meu coração, sempre no começo da minha caminhada, eu aceitei a palavra com alegria no meu coração, mas sempre tinha esse problema às vezes de estar no mundo, de estar um pouco volúvel com as coisas do mundo. E eu não conseguia dar fruto com perfeição, um exemplo da minha própria vida. De estar com o coração dividido e as riquezas, você não consegue dar fruto com perfeição ao Senhor. Esse era o meu problema, abrindo o meu coração. E precisamos tomar cuidado com isso também, né? Porque por mais que nós precisamos dar frutos ao Senhor, o nosso coração precisa estar inteiro a Jesus, para que as riquezas, aquilo que o mundo pode oferecer, né, os prazeres, o pecado, a sensualidade, né, aquilo que parece bonito aos nossos olhos,
Como diz como eu já li, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Precisamos tomar cuidado com isso. E essas riquezas, esse flerte com o mundo impede a gente de dar fruto ao Senhor com perfeição, né? Com um coração puro, com um coração reto, contrito. O Senhor não quer as nossas mãos, o Senhor não quer os nossos atos, mas o Senhor quer o nosso coração. E aqui eu trago sempre, né, se o Senhor quisesse as nossas mãos, Ele teria aceitado o sacrifício de Caim. Mas Caim tinha um coração corrupto, amava o mundo, e o Senhor não aceitou a oferta dele. A oferta dele não foi perfeita como a de Abel, que tinha um coração reto diante de Deus. Então, decida-se, né? Não flerte com o mundo, não fique impressionado com aquilo que o mundo pode oferecer, por mais que nós estejamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. Então nós não podemos deixar que as riquezas, que os nossos próprios desejos e as setas malignas do inimigo iluda e faça a gente desanimar e faça a gente desistir. Precisamos dar fruto com perfeição. Em qualquer atividade que você estiver na igreja, faça com as mãos limpas, né? Se você dá aula, se você canta no grupo de louvor, se você é músico, se você é pregador da palavra, se você é... Eu sou assembleano, né? Na Assembleia nós temos os grupos, tinha um grupo de jovem, todos os grupos. Se você é regente, faça com as mãos limpas, faça com as mãos limpas, com o coração puro, e não deixe nada te iludir. Não deixe o pecado te fascinar, né? E que vivemos hoje no mundo, tanta fascinação, tantas ideias, tantos meios de se conseguir o sucesso, isso e aquilo. E às vezes nós estamos fascinados com essas riquezas e com essas ideias, com essas ideologias, para termos sempre mais resultado, né? Porque é isso que importa. Mas realmente não é isso que importa. O que importa é o coração, e o que importa é a pureza com que nós adoramos ao Senhor. E aqui eu queria finalizar o vídeo, já talvez está um pouco longo o vídeo, que é no capítulo 15, que é o coração que nós deveríamos ter em relação à palavra. Que diz assim, o nosso Salvador Jesus Cristo diz assim: mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Esse é o coração que nós devemos ter. Ouvimos a palavra e retemos a palavra em um coração sincero e bom, guardando-na e produzindo fruto com perseverança. Então, né, é nós aproveitarmos, além de nós irmos à igreja, ouvirmos a palavra, meditarmos sobre o que está sendo dito, ouvirmos realmente, lermos a palavra e guardar a palavra do Senhor em um coração sincero e bom. Como diz o salmista no Salmo 119, quando ele descreve as leis do Senhor, o estatuto do Senhor, e ele diz algo que é sempre bom nós nos lembrarmos: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Essa é a realidade. Se nós guardarmos a palavra do Senhor, nós não pecaremos de forma fraudulenta, de forma vergonhosa contra o Senhor e ofendendo a sua glória. Nós faremos de tudo para honrarmos a Deus em tudo que nós fizermos. Seja principalmente na nossa família, no nosso trabalho, na internet, né? Naquilo que fazemos, tudo vamos procurar honrar o Senhor, viver para o Senhor, viver para a glória de Cristo, porque nós guardamos a palavra em um coração sincero e bom. Então, esse é o tipo de coração que nós temos que ter, essa é o tipo de resposta
que nós devemos fazer e realmente viveremos de maneira sóbria, de maneira tendo a paz de Cristo no mundo que vivemos, caótico e realmente difícil de se manter sóbrio, né? Difícil de se manter no caminho da verdade, da pureza, porque há tantas coisas para a nossa destruição, né? E nós precisamos reter a palavra, ouvir o Evangelho, né? Ouvir o que está sendo dito nas igrejas, não igreja onde igrejas que têm Cristo como pastor, e não igrejas mundanas, mas igreja que a palavra é pregada, onde a totalidade da Bíblia é a verdade. Essa é a palavra que temos que guardar no nosso coração para produzirmos frutos com perseverança na presença de Deus. E o Senhor Jesus disse, né, que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E Jesus disse que aquele que permanece nele dá muito fruto. E ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. Então, se ouvimos a palavra do Senhor, se permanecermos em Cristo, daremos muitos frutos, seja onde for. E além dos frutos, o Espírito Santo nos ajudará na manutenção da pureza do nosso coração. Amém? Então, persevere, dê fruto e guarde a palavra do Senhor em um coração sincero e bom, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração.